Irmãos, graça e paz do Senhor, amém? A você que de casa nos assiste nesta noite, também eu o cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Vamos ler a palavra e estudá-la um pouco? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero refletir com os irmãos nesta noite a respeito do que Jesus está falando nesse texto. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Amém? Alguém com dificuldade ainda? Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, que assim nos diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Eu vou ler da tela que a minha versão é diferente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, queridos? Deixe-me primeiro esclarecer uma coisa. Jesus está falando de dois grupos, mas esses dois grupos que Jesus está falando não é um grupo de crente, não é um grupo de salvo, não é um grupo de remidos, não é um grupo de membros de igreja, e o outro grupo não é um grupo de ímpios, grupo daqueles que não gostam de Deus, um grupo daqueles que não gostam de crente, um grupo daqueles que não suportam ouvir falar em igreja. Não é isso que Jesus está falando. Não são esses dois grupos que Jesus está tratando aqui nessa passagem bíblica, nesse texto bíblico. Jesus está falando de um grupo que ouve, entende, pratica, obedece, faz conforme aprendeu a palavra de Deus. O primeiro grupo é esse. Ele ouve, ele entende e ele pratica, ele obedece, ele faz como Jesus ensinou. Esse é um grupo. O outro grupo é aquele que ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, mas se dispõe a não praticá-la, a não obedecer a palavra de Deus. Esse é o segundo grupo.
Jesus está falando de dois tipos de pessoas que eu posso ter ao meu lado, que pode estar comigo na igreja há muito tempo, que pode carregar a Bíblia como eu há muitos anos, que pode até falar do Evangelho para outras pessoas. Jesus está falando de pessoas que ouvem a sua palavra, compreendem a sua palavra, mas insistem em não obedecer como ele disse que ela deve ser obedecida. Então, o primeiro esclarecimento que eu preciso passar para os irmãos nesta noite. Jesus está falando de pessoas que conhecem a sua palavra, mas têm atitudes diferentes, atitudes contrárias àquela que Jesus gostaria, que Deus gostaria que ela tivesse. Interessante que nós ouvimos muitos repórteres em televisão, lemos jornais. Jornais hoje nem tanto, né? Mas reportagem na televisão, em certos canais, nós gostamos de ver, para ficarmos antenados, atualizados. E, às vezes, nós ouvimos falar sobre uma estrutura criminosa que foi desbaratada, sobre um processo desonesto que foi desmascarado. E, quando nós ouvimos isso, ouvimos uma expressão que é muito comum dizer nesses momentos. A expressão é: a casa caiu. Essa expressão, querido, Jesus está usando aqui. Claro que num outro contexto. Mas ele usa essa mesma expressão aqui: a casa caiu. O que é a casa nessa passagem bíblica? O que é a casa neste ensino de Jesus, depois de ter ensinado o Sermão do Monte? O que ele quer dizer com a casa? A casa representa tudo quanto o discípulo, o seguidor de Jesus, eu e você, vamos nos tornando enquanto seguimos e obedecemos o Mestre. Ou seja, somos nós, nossa própria vida, nosso próprio ser, nós somos esta casa que Jesus está tratando nesse momento. Mas ele vai dizer também, e é interessante isso, que há muito tempo atrás, eu gostava de ler esse texto, mas eu só li esse texto no Evangelho de Mateus. Só gostava de ler no Evangelho de Mateus, eu não ia para os outros evangelhos. Esse texto está em Mateus e está em Lucas, mas eu não lia em Lucas, eu só lia em Mateus. E quando eu lia em Mateus, o quadro que eu pintava era o seguinte: a terra, uma rocha enterrada na terra, com sua ponta aparecendo, e aqui a terra. Então, alguém construía a casa em cima dessa ponta de rocha aparecendo, e o outro construía a casa em cima da areia. Esse era o quadro que eu pintava quando lia Mateus. Mas não é isso. E como é que eu descobri isso? Vai dar uma olhada na sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46, até o 49. Diz assim, olha: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Todo que vem a mim, ouve minhas palavras e age com base nelas. Eu lhes mostrarei ao que ele se assemelha. É como alguém que construindo uma casa... Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. É como alguém que construindo uma casa, cavou fundo e deitou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E todo que ouve minhas palavras e não age de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento. Assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e se transformou em ruínas horríveis. Por que é que uns obedecem e outros não obedecem? Porque, queridos, obedecer a palavra de Deus, obedecer o ensinamento de Jesus, dá trabalho, muito trabalho. Obedecer a Jesus tem que ter esforço, disposição. Olha o que está escrito aqui, no versículo 48 de Lucas.
É como alguém que, construindo uma casa, cavou fundo. Eu não sei se você alguma vez já serviu de servente de pedreiro. Eu já. Quando eu era novo, meu pai gostava de ser pedreiro. Lembra do quissuco? Meu pai era um quissuco de pedreiro. Ele pensava que era pedreiro. E quem sofria com isso eram os filhos. Aí eu me lembro que uma vez nós tivemos que fazer o alicerce de um muro. Quem é que ia cavar? Os filhos. Aí peguei um tal de enxadão a bater no solo. Só que o enxadão quicava no solo e ria da minha cara. O solo era muito duro. Era muito duro. Você tinha que bater com muita força. Você tinha que ter muita disposição para bater naquele solo e conseguir tirar uma casquinha daquele solo, quanto mais afundar e fazer uma vala. É por isso que muitos, queridos, não obedecem. É melhor não obedecer. É melhor fazer de conta que a coisa tem que ser feita assim, porque dá trabalho. Você tem que renunciar. Você tem que abrir mão. Você tem que dizer não. Você tem que se entristecer para obedecer a palavra como Deus quer que você a obedeça. É pegar um enxadão, bater 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, para fazer a buraco, para alcançar a rocha. Porque a rocha não está na superfície, a rocha está no profundo. E é só quando você insiste batendo no solo, é só quando você persiste, é só quando você diz, nada vai me tirar esse foco, nada vai me tirar deste alvo, que é alcançar a rocha, é que você vai conseguir alcançar a rocha. E alcançando a rocha, há um resultado diferente na minha e na tua vida. É o que Jesus está falando. Mas alcançar a rocha não é fácil. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pregador dizendo que Jesus veio para facilitar as coisas para cada um de nós. Eu falei, onde está escrito isso? Onde? Jesus está falando, Jesus vem e diz assim, foi aprendido assim, que adulterar é consumar o ato, né? É deitar com alguém que não é seu cônjuge. Adulterou. Aí vem Jesus e fala assim, tudo bem, assim disse os antigos, mas eu vos digo o seguinte, aquele que pensar, aquele que idealizar o ato na sua cabecinha, já cometeu? Ficou mais fácil? Não. Ficou muito mais difícil. Jesus olha e diz assim, olha, aquele que te der numa face, que bater numa face, faça o quê? Dá outra. Eu, hein? Veio facilitar? Onde que está a facilidade aí? Não, Jesus não veio facilitar para nós. Jesus veio dizer a verdade, e esta verdade, nem todo mundo tem capacidade de vivê-la. Não são todos. Então, Jesus está falando aqui que existe um grupo que passa pelo que passa, não quer saber do que vai passar, mas vai cumprir, vai obedecer, vai fazer igual. Mas existe um grupo que também conhece, entendeu o que ele está falando, mas não quer ter o trabalho, porque é trabalhoso obedecer ao Senhor. Aí Jesus vem falar uma coisa interessante, interessantíssima também. Nem Deus, e muito menos o Filho Jesus, se impressiona quando alguém o chama de Senhor. Olha o que ele diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará, participará, terá parte no reino de Deus. Não adianta chamar Jesus de Senhor se eu não obedeço. Não adianta chamar Jesus de Senhor
se eu não pratico. Não adianta chamar Jesus de Senhor se eu não faço como ele disse que eu devo fazer. Amém, queridos? Jesus não está impressionado em ser chamado de Senhor. E mais ainda, ele disse que ele não fica espantado quando aquele que o chama de Senhor, Senhor, e não obedece, faz sinais maravilhosos. Expulsa demônio, fala em novas línguas. Ele disse que não se espanta com isso. A esses, ele vai dizer, como nós lemos, eu não vos conheço. Aparte-se de mim, apartai-vos de mim, vocês que só praticaram o mal. Vocês que não quiseram fazer como eu disse que deveria ser feito. Aparte-se de mim. Então, queridos, a coisa é muito séria. Mas tem uma pergunta que precisa de uma resposta. Ele fala sobre uma rocha. O que é a rocha? Qual é a base sobre a qual devemos edificar a nossa vida cristã? O que é a rocha? Existem 4 pontos que os estudiosos separam. Primeiro ponto, os estudiosos sugerem que a rocha está falando da Torá, a lei de Moisés, que nós conhecemos na nossa Bíblia como Pentateuco. Existem outros estudiosos que dizem que a Torá a rocha é a Torá, e a Torá é a explicação que Jesus dá sobre ela. Existem outros que sugerem que a rocha é o próprio Jesus. E existe um quarto grupo, e eu me junto a esse grupo, que sugere que a rocha é a obediência às palavras que Jesus ensina. É obedecer a palavra. Quando eu obedeço a palavra, essa obediência à palavra me coloca sobre a rocha. Então, nós aprendemos que o ponto importante de tudo isso é a obediência. Nós precisamos obedecer. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós colocamos a nossa vida sobre um alicerce seguro. Custe o que custar. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Quer ver um exemplo disso que eu acabei de falar? Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Lembra de Pedro? Muitas das vezes tão criticado por nós. Lembra dele? Saiu para pescar. Ele e outros pescadores com ele. Vão lá no mar, a noite toda, a madrugada toda. O dia amanhece. Quando puxam as redes vêm vazias, sem nenhum peixe sequer. Olha, pescadores, hein? Talvez Pedro tenha dito assim para os colegas: colegas, um dia é do peixe, outro é do pescador. Hoje foi do peixe. Vamos para casa de rede vazia. Aí chega Jesus. Aparece Jesus no cenário. Bate um papo com eles e diz o seguinte para Pedro: Pedro, joga a rede para o lado direito. Aí eu fico imaginando, não está na Bíblia não, mas eu fico imaginando. O cara cansado, com sono, com fome, conhecedor daquele mar. E Jesus manda ele jogar a rede para o lado direito. Ele podia dizer para Jesus assim: Senhor, me desculpe, mas eu sou pescador, Senhor, desde a barriga da mamãe. Eu já pescava lá. Eu nasci pescador, Senhor. Eu sei o que faço aqui nesse mar. O Senhor acredite, porque hoje foi o dia do peixe, mas eu sei até onde os peixes estão. Só que hoje eles deram um jeitinho de escapar, né?
não me deixaram pegá-los. Pedro podia dizer isso para Jesus, Pedro tinha argumentos para dizer para Jesus, não vou cumprir a tua palavra. Mas o que Pedro faz? Pedro diz, Senhor, pesquei a noite toda, a madrugada toda, estou cansado, estou exausto, estou com fome, vou chegar em casa envergonhado, sem levar nada para a minha família, mas pela tua palavra eu vou jogar a rede novamente. E quando Pedro joga a rede, todos nós sabemos o que aconteceu. Obediência, queridos, é deixar-se carregar, é deixar-se levar pela palavra de Deus. Um outro episódio de Pedro, estavam no barco, esperando Jesus chegar. Olham para distante e veem uma silhueta andando sobre as águas. Era Jesus. E vem Jesus se aproximando. Quando Jesus se aproxima, Pedro podia dizer assim, Senhor, vou aí contigo, hein? Vou descer do barco agora e vou aí. E tu sabe que quando eu falo que vou, eu vou mesmo, hein? Eu sou um homem de palavra. Eu disse que vou e vou, hein? Mas não. Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Aí Jesus fala assim, vem. É só depois que Jesus diz, vem, é que Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Foi sob a palavra de Jesus que Pedro criou a coragem de sair e fazer. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Não é pela tua vontade, não é pelo teu querer, mas é pela palavra de Deus. Me aponte outro que andou sobre as águas como Pedro e Jesus. Me aponte outro. Só ele andou sobre as águas. Não estou questionando se ele derripou o café e afundou. Ele andou sobre as águas. Ponto final. E só andou depois que Jesus disse, vem. Foi em obediência à palavra que ele sai do barco e caminha sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, o que é obedecer? Vamos continuar. O que é obedecer? Eu já estou terminando. O que é obedecer? Deixa eu destacar 3 pontos aqui. Obedecer não é quando você, entre aspas, obedece a Deus apenas quando você entende e concorda com aquilo que Ele fala. Isto não é obediência. Isso é ser sábio. Já ouviu aquela frase? Manda quem pode, obedece, é sábio. Se não fosse sábio não obedecia. Mas obedece por quê? Porque não é bobo. Manda quem pode. Então, se ele pode, eu obedeço. Mas por que sou sábio? Não porque a coisa é espontânea, não porque ele é maravilhoso. Não, é porque ele pode. E muitos de nós, queridos, só queremos obedecer se concordarmos com aquilo que ouvimos, se entendemos aquilo que ouvimos. Só assim eu obedeço. Se eu não entendo, se eu não concordo, eu não obedeço. Mas quem disse para você que tinha que ser assim, concordando você ou não, entendendo você ou não, foi o Pai. Foi Deus. Então, o primeiro ponto. Quem age assim não é obediente. Não é a obediência que Deus quer. Segundo ponto, aquele que obedece apenas quando as circunstâncias são maravilhosas, são boas, são aceitáveis, também isso não é obediência. Isso se chama oportunismo. Aproveitou a oportunidade. Só isso. É boa a oportunidade, é boa a circunstância, então eu vou obedecer. Deus não chama você para obedecer assim. O que é obedecer? Obedecer é quando eu não entendo o que Deus falou.
É quando as circunstâncias não me são favoráveis. É quando as probabilidades do êxito não existem. É quando eu penso estar andando no escuro e obedeço. Isto é a obediência que agrada a Deus. Você entendeu? Não é quando a coisa está boazinha, não, querido. Não é quando a coisa está satisfatória para você, não. É quando você não entende. Mas se foi Deus que falou, eu vou. Se foi Deus que falou, eu faço. Se foi Deus que mandou, eu vou atrás. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que isso pareça estranho. Mesmo que isso soe de uma maneira esquisita. Mas foi Deus que falou. Então, eu vou. Muitos agem como agiu Naamã. Deus falou através do profeta. Mergulha 7 vezes nesse rio aí. Não sei quantos aqui já foram na praia do Saco em Mangaratiba. Eu não sei se o rio Jordão é assim como a praia de Mangaratiba, né? A praia de Mangaratiba eu conheço, agora o Jordão eu não conheci. Mas era mais ou menos assim que Naamã ficou espantado. Naamã falou, lá onde eu venho, na Síria, tem 2 rios maravilhosos. Quando você põe o pé, por mais fundo que você vá, se você olhar, você vê o dedão. Lá a coisa é boa. Agora aqui, mas foi Deus que mandou. E disseram para ele, Senhor, se te pedissem para fazer algo difícil, tu não farias? Eu estou te pedindo para descer 7 vezes nessa água. Desça. Aquilo é obediência. Aquilo é obediência. E quem obedece da maneira que Deus se agrada, colhe frutos que façam que você sorria para o resto da sua vida. Foi o que aconteceu com Naamã. E acontece com todos nós. Independente se eu entendi ou não. Independente se as circunstâncias são boas ou não. Independente se a chance de eu ter êxito é grande ou pequena, ou nenhuma. Ele falou, ele se responsabiliza. A minha parte é obedecê-lo. Tiago é claro quando ele diz na sua epístola, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Deus quer isso, queridos. Deus quer isso de cada um dos seus. Jesus estava falando para pessoas que frequentavam a igreja, estavam arroladas no seu hall de membros, assistiam todos os trabalhos, gostavam de estar na igreja junto com os demais. Mas isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é a obediência. O que impressiona a Deus é fazer como Ele diz que deve ser feito. Por isso Jesus diz para essas pessoas, por isso Ele fala para essas pessoas, por isso Ele deixa claro para essas pessoas. E por isso Deus deixou bem claro na sua palavra. Melhor obedecer do que sacrificar. Interessa que você seja obediente. Somente isso. Que você seja cumpridor da palavra. Que você faça como ela diz que você deve fazer. Que você viva como ela diz que você tem que vivê-la. Aí sim, você verá o sobrenatural acontecendo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo 2 coisas. Quando você olha pelo texto bíblico, quando você pinta um quadro das 2 casas, você não consegue saber no quadro quem é a casa que está com alicerce sobre a rocha
quem é a casa que está com alicerce sobre a areia. Porque todas as duas estão sobre a areia. Todas as duas. Todas as duas estão sobre a areia. A diferença, e você vai descobrir quem é e quem não é depois das intempéries. É depois da chuva forte, é depois do temporal, é depois que inunda, é depois do vento forte. Aí você vai olhar para o quadro de novo e não verá duas casas, verá apenas uma. E a casa que você verá é aquela que está firmada sob a palavra. Eu quero dizer com isso para você o seguinte: por que tem tanto crente que estava com você na igreja, na escola dominical com você, louvando com você, se alegrando com você, dando glória a Deus junto com você, e hoje está fora da igreja? Por que você está e ele não? Deus faz acepção de pessoas? Não. Então por que você continua e ele não? Porque as intempéries vieram, bateram na sua casa, na casa dele, só que a sua casa ficou, porque você está firmado na rocha. A casa dele não. E ele foi embora, foi levado pela enchente. Tomemos cuidado com isso, queridos. Eu, às vezes, ouço crente, irmão em Cristo, falando assim, que Paulo falou assim: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas não foi isso que Paulo falou, não, querido. Paulo não disse aquele que está em pé, não. Paulo falou aquele que pensa, aquele que cuida, aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Se vangloria não, querido. Não se vangloria não. Não sai por aí apregoando que você está de pé. Pode levar um tombo e não deixar você levantar. Paulo disse, aquele que pensa que está em pé. Sempre pense que você está em pé. Nunca diga que você está em pé. Porque o dia que você afirmar que está de pé, vem uma rasteira. Mas enquanto você estiver pensando que está em pé, você está se cuidando. Porque é o que Paulo fala. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nem sempre quem cai consegue se reerguer. Nem sempre. Nem sempre. Então, as casas são idênticas. Idênticas. Até que venha as dificuldades. Até que venha os momentos difíceis. Até que venham as tempestades. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria. Quando ela vem, quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, quando a situação ruim vem, não é diabo não, querido. Bota diabo na parada não. Diabo não tem nada a ver com isso. Quando essa situação nos assola, é permissão dele, para testar a minha e a tua fé. Não para ele, mas para você e para mim. Para você descobrir quem você realmente é. Porque ele já sabe. Ele não precisa testar você para isso. O teste é para que você se descubra quem é. E seja humilde. E caia de joelhos. E diga para ele, eu não sabia que eu era assim. Eu preciso da tua graça, que a tua graça seja maior na minha vida. É nos momentos difíceis que nós conhecemos a nossa condição espiritual. E para encerrar, queridos, outro dia eu li uma frase que eu achei interessante. A frase dizia assim: enquanto Deus for o meu chão, não há quem me derrube. Enquanto Deus for o meu chão, não há quem me derrube. Aplicando a este contexto aqui,
Enquanto Deus for a minha base, enquanto Deus for o meu alicerce, enquanto Deus for a minha rocha, não tem quem me derrube. Amém, queridos? Ou você não acredita nisso? Se Deus é a tua base, porque você obedece à palavra, fique tranquilo. Deixa vir as rasteiras, deixa vir os empurrões. Você não vai chegar ao chão, porque Ele não vai permitir que isso aconteça. Se você é o obediente, conte sempre com a graça de Deus. Conte sempre com o favor de Deus. Conte sempre com o agir de Deus. Conte sempre com a manifestação de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido. Vamos orar juntos. Bondoso Pai, esta é a Tua palavra. Palavra, Pai, que esquadrinha cada um de nós. Conhece cada um de nós. E que o Senhor a deixa ser conhecida para que nos tornemos naquilo que o Senhor quer que nos tornemos. Que o Teu Espírito, Pai, continue tratando com cada um de nós. Somos carecedores de tratamento. Precisamos de cuidados na nossa vida espiritual, no nosso interior, para que o nosso exterior possa expressar tudo aquilo que não somente Te agrada, mas que levarão outros, ao nos ver, a desejar esse mesmo Deus. Que a Tua palavra seja realidade em nós. Que a Tua palavra seja o nosso espelho, a nossa luz, e que através dela nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor já determinou que cada um de nós sejamos. Em o nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, querido.